Vamos então continuar nossa leitura comentada do Caminho da Servidão do Hayek, capítulo 9, Segurança e Liberdade. E é um capítulo muito contemporâneo para o Brasil ainda. Esse livro é de 1944, na Inglaterra, mas é um livro que pega muito bem hoje no Brasil. Aliás, esse capítulo pega muito bem, o livro pega também, mas enfim, você pegou a ideia. Porque o que ele está dizendo é de segurança, é um segundo tipo de segurança que intervencionistas e planejadores centrais e sócios de todos os tipos querem, que é a segurança para que as coisas não dêem errado para você. Você tem o direito que nada dê errado na sua vida. Assim, tudo que você conseguiu vai ficar para sempre, e o seu salário vai ficar para sempre, e não importa o que aconteça, vai ficar tudo bom. Isso que é a ideia de segurança deles, que ele contrasta com uma ideia de segurança que ele fala, olha, você tem essa, e você tem uma segurança, assim, contra desastres naturais. Tipo, se passar um tornado e explodir a sua casa, ele não vê problema nesse livro se o governo for lá te dar uma casa nova, ou pagar, ou enfim, te dar um crédito. Ele não vê problema com Bolsa Família, inclusive ele estavam numa discussão sobre isso e o Mises famosamente chamou ele um bando de socialistas, né? Você tem uma renda mínima aí para... vocês são um bando de socialista. E ele estava certo. Mas o Hayek falou, não, ele tem um problema assim, ele fala, não, a sociedade desenvolvida como a nossa, eu não vejo problema com alguma coisa que assegure que você não vai morrer de fome, que é uma ideia de um Bolsa Família. Mas, de novo, o Hayek, ele era um utilitarista, ele estava falando, tudo bem, vai custar, tipo, isso aqui, dane-se, esse ponto. Mas ele contrasta isso com a ideia que hoje no Brasil é conhecido como direito adquirido, ou como a estabilidade, ou esse tipo de coisa. Não, agora você passou no concurso, você está aqui, você ganhou isso aqui, você tem esse direito, você tem isso aqui, e agora isso é seu para sempre, você tem o direito de pedir isso aqui sempre, e olha que bonito. Que é uma falsa segurança, porque ele fala, bom, isso é uma segurança que é tomar dos outros, é roubar dos outros e vai ter que exigir um planejamento gigantesco e uma engenharia social gigantesca também para fazer funcionar. Mas vamos lá a carnezinha do capítulo. Que essa é a introdução, né? Claro. E ele fala, bom, então você tem essa segurança de nada dar errado na sua vida, que você nunca vai ser demitido, ou de um padrão de vida. Não, todas as pessoas têm um certo direito a um certo padrão de vida. Todo mundo tem o direito a ter isso, a ter aquilo, tá? Que é a nossa Constituição. Você tem direito à saúde, educação, à internet. Não, internet não, o Eduardo Bolsonaro queria colocar, né? Mas você tem direito ao lazer, você tem direito a um pônei, você tem direito ao raio que parta. Bom, legal, mas quem que vai fazer isso? Mas ainda assim ele fala, mas esquecendo a parte do quem, que ele já falou em capítulos passados, vamos ver a parte... Mas peraí, isso significa a parte econômica disso. Como é que vai funcionar assim a gente dar um patamar de vida mínimo para todo mundo? De garantir que todo mundo vai ter uma renda justa ou sei lá o quê? Porque daí ele começa a bater aquelas perguntas, né? Isso aqui. Ele fala, bom, e se digamos assim, se a profissão que você trabalha não é mais útil? Por exemplo, um datilógrafo. Você digitava em máquina de escrever, aquelas antigas. E agora tem computador. E aí? E se você era um fabricante de vela e agora tem lâmpada? O Estado vai fazer o quê? Como é que ele vai garantir a sua renda? Ele vai tributar as lâmpadas e dar dinheiro para você, que é o que os socialistas querem agora fazer com máquinas, com robôs. Não, a gente vai taxar o robô para pagar o desempregado. Porque o desempregado não pode sofrer o desenvolvimento tecnológico. Tem que ser garantido para ele que ele vai render para sempre. Mas quem paga, poxa? Você fala, tá... Inventaram a lâmpada e agora a gente faz o que com as suas velas? Não, então vamos taxar a sociedade inteira. O governo vai comprar suas velas, ou você vai... Você vai fazer o quê? Como é que vai funcionar isso? E daí você tem um governo, ele decide os salários. Ele decide que... por exemplo, eu já fiz um vídeo sobre isso no passado, tem uma iniciativa aí de psicologia que os caras querem ter um piso salarial de R$4.800. Pô, legal, hein? Aí todo mundo vai querer ser psicólogo. Mas como é que... Mas ele fala, mas o salário é uma recompensa pelo trabalho, é um incentivo também. Dizer, esse salário é alto, então é porque as pessoas se importam com isso. Tem uma demanda muito grande, isso aqui é muito importante para as pessoas, tal. É um campo que está se desenvolvendo, sei lá, vá aqui. O salário de médico. Não, médico ganha muito bem, você quer ganhar bem, vai ser médico. Por quê? Porque as pessoas precisam de saúde, cara, simples. Ok? Aí ele fala, bom, mas se os salários são sinais do mercado que as pessoas dão, né, e se refletem nos salários das profissões, se o governo começar a mexer nisso, de repente você vai falar, vamos esforçar pra quê? Por que eu vou entrar numa profissão mais difícil, ou mais complicada, ou mais arriscada, ou mais chata, ou enfim, se eu posso simplesmente pedir pro governo me dar um aumento?
Por que eu vou me preocupar com o que as outras pessoas querem de profissão quando eu tenho meu salário garantido? Por que eu vou me esforçar? Na moral, qual que é o sentido? Os salários das profissões são uma reflexão da demanda da população. Você começa a mexer nisso, de repente você tem os trabalhadores não mais respondendo às demandas do que a população quer. Ó, que legal, então agora você vai ter que nem o Brasil, sei lá, 100 mil formandos de direito por ano. Precisa de estudo de advogado? Não, mas tem. Vai fazer o que com isso agora? Boa sorte, lide com isso. Mas voltando ao exemplo lá de psicologia. Você tem um peso de R$4.800. Tá bom. Então agora todo mundo quer ser psicólogo. Então você não vai ter, as pessoas não vão saber no que trabalhar. Você tem um exemplo que eu já dei de direito, os caras querem ser funcionário público. Então vai todo mundo fazer isso. Vai pra psicologia, tá? Todo mundo agora quer ser psicólogo. Bom, então agora tem, digamos, sei lá, 50 mil formandos em psicologia por ano. 3 mil conseguem um emprego nesse salário e os outros 47 mil você faz o quê? Você vai forçar outras pessoas a contratar eles? Você vai dar dinheiro pros caras? Você... Como é que vai funcionar isso, meu amigo? Aí você vai ter que... Eventualmente o governo vai ter que falar, não, já sei, resolver isso aí é batata. Tem 50 mil psicólogos se formando por ano porque eles querem ganhar esses salários aço. E só tem 3 mil sendo contratados por ano. Então é o seguinte, só podem entrar 3 mil psicólogos. Não, mas eu quero me formar em psicologia porque eu acho legal estudar isso. Não, você não pode, porque depois você vai concorrer com os caras e não precisa, já tá bom. Então a gente pega só os top formandos e o resto que se ferre. Não, mas eu queria me formar e trabalhar por menos que isso. Não pode. Você vai ter que começar a ter barreira de entrada na profissão, você vai ter que ter barreira de entrada no estudo, você vai ter que ter barreira pra todo lado, porque você fez uma reserva de mercado em que a galera ganha um puta dinheirama. Que é o que você tem hoje com a indústria do concurso. Você vai ser lá, você faz o concurso lá, aprende um monte de lei inútil, passa, vai virar funça, vai lá ganhar 15 mil reais por mês, aí todo mundo vai querer, aí você tem 100 mil formandos em direito por ano, que legal. Mas você tem uma indústria inteira de universidade de direito, de vestibular, uma indústria inteira de cursinho, uma puta galera ganhando dinheiro com isso, pra produzir nada. Olha o desperdício que você fez. Quer dizer, não, porque pra conquistar a segurança pra uma pequena elite de funcionários públicos que vão ganhar uma puta grana e se aposentar com a aposentadoria inteira, porque é direito conquistado, e vão ficar lá muito bem porque eles estão em segurança. E se você não gostou, você não pode se opor a isso. Você tem que, na verdade, buscar o seu direito conquistado. Então você tem que ir lá, organizar com o seu sindicato, você também pedir aposentadoria integral. E você também pedir um salário mínimo de 25 mil reais. E você também exigir que você não vai ser demitido. Ao ponto em que toda a sociedade vai ser assim, vai todo mundo morrer de fome. É muito bonito. Esse é o jeito que você vai... Não, a gente vai garantir um padrão mínimo. Vai pra todo mundo? Então você vai ter que mandar todo mundo trabalhar pra caramba pra pagar isso. E quem não quiser trabalhar? Quem fala, mano, eu quero surfar. Eu quero vender minha arte na praia. Eu quero tocar flauta na rua. Não, você vai ter que trabalhar porque você tem que garantir o padrão de segurança, o padrão de segurança, de vida mínimo dos outros. Mas a gente dá um pra você. Mas eu não quero, sei lá, eu quero ser budista. Eu quero ir meditar olhando pra uma parede branca 8 horas por dia. Porque eu quero, sei lá, eu quero. Me deixa, pô. Não, você vai ter que trabalhar. Por quê? Porque a gente tem que garantir 10 mil reais de renda pra todo mundo. Que vai estar errado também, mas enfim. Quer dizer, você vai ter que fazer o quê? Uma engenharia social completa na sociedade. Todo mundo tem que trabalhar, o governo assinala a sua função, o governo diz quanto você vai ganhar, o governo estabelece os salários, quem pode ir, quem não pode ir, e vai tentar direcionar, fazer programas, sejam isso, sejam aquilo. Ou falar, não, então, não tem recrutamento para o exército, vai ter recrutamento de médico também. Então, o governo escolhe aí umas pessoas mais inteligentes, que têm as melhores notas na escola, e vocês vão ser médico. Você fala, eu queria ser engenheiro, dane-se, você vai ser médico porque o governo quer, porque ele acha que tem valor. Ou, digamos, ele acha que uma profissão lá tem um salário muito baixo. Quem quer aquele serviço daquela profissão? Bom, não vai poder pagar mais. Ou, sei lá, vai poder entrar... Você começa a ter um monte de complicação assim. E, de repente, o mercado de trabalho não responde ao que as pessoas querem. Você vai precisar do planejamento total da sociedade. Como ele já bate no capítulo anterior do Quem é Quem, você vai ter que planejar todas as profissões de todo mundo e os salários, destinar quem que vai ter que estudar e tudo mais. E mais... Uma vez que você tem isso, tudo é planejado pelo Estado. Então, o funcionário, o trabalhador, ele não vai responder ao cliente, ele vai responder ao superior dele. Que é justamente o que você tem no serviço público hoje. Você não responde... O funça, qualquer celular que for, ele não responde pro cliente.
Seja na saúde, seja na educação, seja no Detran, seja na ANAC, seja no Raikpart, seja um juiz, ele não responde ao cliente, ele não responde a quem está ali recebendo o serviço. Se o serviço for um lixo, ou se for muito bom, ou o que for, dane-se. O progresso dele, o enriquecimento dele, o aumento salarial dele, o aumento de conforto da vida dele, não vai ser obtido através dele servir o cliente, como é no livre mercado. Vai ser obtido através dele servir o saco do chefe dele. Então, assim, hoje o padeiro, se ele quer ganhar dinheiro, ele vai ter que te vender pão, ele vai ter que te vender brownie, ele vai ter que queimar rosca, você vai ter que fazer alguma coisa, meu amigo. Mas ele vai ter que fazer o que você quer. Ele serve você. Agora, você vai lá numa agência pública e fala, eu queria tal papel. Hoje a gente não abre. Hoje, você chega lá, tem lá, a gente só abre depois das 11. Como assim só abre depois das 11? Não, só abre depois das 11. E se eu não gostar e eu não quiser o papel dessa agência governamental, se eu não quiser ir aqui, se eu não quiser ter essa autorização, essa certificação, você vai ser preso. Se você abrir o seu negócio sem um alvará, se fizer você vai ter que respeitar a hora dos caras. E se o cara te atender mal, se ele não tiver afim de dar o papel, se ele não trabalhar, se ele errar... se ele errar, você que se dane, meu amigo. Não tem nenhuma relação entre o sucesso financeiro do funcionário público e o serviço emprestado, sua satisfação com aquele serviço. No máximo, assim, vai lá e vota que muda. No máximo você pode votar para atrapalhar o Estado. No máximo isso, que é o que eu defendo. Mas é que a gente tem democracia para você mudar o funcionário público. Por favor. E aí, uma vez que você tem essa hierarquização aí, você tem todos os funcionários sendo assinalados pelo governo, os salários, as tarefas deles todas decididas, e eles reportam aos seus superiores, isso é basicamente uma estrutura militar. E você vai ter uma militarização da sociedade, ele fala que isso vai ser necessário, o Hayek expõe isso claramente, como aconteceu em todos os regimes socialistas, não aconteceu na Venezuela agora. Você veja a estrutura de partido de esquerda, é quase um exército aquele negócio, um negócio fantástico, assim. Os caras até chamam outro de comandante, às vezes, um negócio muito massa. Mas você vai ter que ter essa militarização, e o Hayek até ele faz um caveat bem legal. Ele fala assim, se por algum motivo você quer trabalhar e viver a sua vida numa estrutura militarizada e obedecer ao teu superior e não ao cliente, você quer viver assim e ter uniforme, saudação, você faça, tá bom, vai ser idiota pra lá, não enche o saco, ok? Agora, o que ele fala é que quem defende isso com a exigência que todo mundo também participe de uma estrutura social militarizada. Ele fala, essa é difícil de justificar, né? Assim, se você quer juntar todos os seus amigos e ser comunista, fascista lá na sua fazenda, na sua vila fascista, utópica, se você quer ir lá juntar todo o seu comunistão e lá todo mundo morrer de fome junto, mano, vá. Só não me enche o saco. Vai lá, só não faz a gente ir. Não, o cara quer que todo mundo siga essa organização e quem discordar vai pra cadeia ou vai pro paredão, né? É difícil. E qual que vai ser a coisa, o que o governo vai ter que instituir? Eu meio que já passei por isso, mas ele repete, né? O que o governo vai ter que instituir, então, para garantir uma segurança de padrão de vida para todo mundo? Bom, vai ter que ter controle de preço. Não, tem que ter certas coisas que tem que ser baratas para as pessoas conseguirem consumir. E tem certas coisas que tem que ser cara para valorizar quem produz, aí vai dar errado. Foi que a sociedade vai virar basicamente uma grande fábrica. Vai ter o grande donozão da fábrica, que é o ditadorzão, é o líder. Vai ter o manda-chuva, os diretores, os gerentes, etc. E o funcionário que vai ser você. E você vai ser cliente de outro funcionário também, e um não liga pro outro. Eles só vão se reportar para os seus superiores. Coisa louca. Você vai ter que ter restrição de entrada de profissão, restrição de estudo, restrição de concorrência. Falar, a sua empresa não pode falir. Não, porque seria muito ruim se a sua empresa falisse, os seus empregados teriam que ser demitidos, etc. Então é o seguinte, a gente vai ter essas 3 empresas aqui, vocês servem esses estados, vocês servem esses estados, vocês trabalham no sul e tá bom, e tá tudo bem, ninguém vai falir, se der errado o governo paga. Que curiosamente é o que o Japão faz hoje. O Japão basicamente baniu a falência, como imprime dinheiro. A juro zero. Então a empresa fatura 100 milhões no ano, gasta 200, tira 100 milhões emprestado, inflaciona, todo mundo toma um toco de inflação gigantesco, bota no orçamento, paga tudo, ano seguinte eles faturam 100 milhões, gastam 200, tem um prejuízo de 100, tira 100 de empréstimo. Os caras estão há quase 30 anos nisso. E no Japão é tudo reserva de mercado. É tudo reservado, é tudo fechadinho. Essas empresas aqui não pode ter... Minha nossa. E é engraçado esse exemplo. Você fala, não, isso aí deve ser a Coreia do Norte. Não, Japão. Coreia do Sul tá começando a fazer umas loucuras assim.
Só que você tem um outro problema que ele cutuca, ó, só que você tem isso aqui. Se você vai garantir um padrão de vida pra alguém, você tem que tirar da outra pessoa, porque o governo não tem nada. O governo não produz nada. Tudo que o governo dá foi roubado de alguém. Então, para garantir um padrão de vida do João, eu tenho que tirar da Maria. Não tem jeito. Só que o cobertura é curto, os recursos são escassos, não tem tudo para todo mundo. Então você vai ter um problema de quem vai pagar e quem vai receber, e quem vai tirar e quem vai decidir de quem vai e para onde vai. E você torce para você ser o beneficiado nessa história. Se você não gostar, paredão para você. Isso é um exemplo clássico, ridículo assim, de comunismo, mas é o que a gente tem hoje no Brasil com esse capitalismo de compadre. O governo chega e fala, olha, a gente quer que essas empresas tenham sucesso, então a gente vai jogar dinheiro para elas. Mas os recursos são escassos, o mercado é finito, então ao ajudar essas empresas você está prejudicando as pequenas empresas. Quem são as pequenas empresas? O pequeno empresário, o microempreendedor, é os pobres. O dono de uma pequena empresa, francamente, não é muito rico, não. Então essa galera vai se ferrar para uns ricaços ganharem. Então você tem o governo tentando ajudar o trabalhador, o proletariado, ferrando os pobres para ajudar um bando de ricão. É o corporativismo que você vê hoje para tentar dar maior segurança. A gente vai ter grandes campeões nacionais que não vão falir e estão ali juntos com o governo. O que na verdade é uma política muito mais fascista do que socialista. Isso que é engraçado, assim. Se um não soubesse quem é o outro, Dilma e Geisel iam ter se dado assim super bem. Nossa, eles iam concordar em quase tudo. Se um não soubesse quem é o outro, se fosse assim só escrevendo carta anônima, fantástico. Ia ter colado bonitinho o negócio ali. E Vargas também ia ter entrado num negócio muito bonitinho. Mussolini também. Sem nenhum sofrimento um com o outro ali. De fazer essa coisa gigante nacional e etc. Tudo mais. E o que vai acabar é que você vai ter uma sociedade de classes. Vai ter uma classe privilegiada, que é a que manda, que é a que organiza, que é a que decide quem vai ter o padrão de vida assim ou assado. E por mera coincidência vai ter o melhor padrão de vida. E a classe de baixo. E uma de baixo não só para de cima e acabou. No livre mercado, o Hayek ele até admite, ele fala, olha, é o seguinte, no livre mercado é muito difícil alguém sair de baixo e ir lá pro bilionário, mas ele pode, e ele pode começar a subir, e ele vai fazer isso por mérito, ele vai fazer isso por o quanto ele serviu os outros no livre mercado. Então você vai ter, depois de um tempo assim razoável, umas décadas talvez, você vai ter uma sociedade relativamente moldada no livre mercado por quem serviu melhor os outros e quem só ficou no seu canto ou escolheu fazer outra coisa, ou foi cuidar da sua vida, enfim. Na sociedade planejada você vai ter quem manda e quem obedece. Quem discordou é fuzil na cara. Isso é uma coisa que uma vez eu falei para um professor comunista meu. O cara ficou genuinamente confuso. Ele falou, não, porque o capitalismo assim cria uma sociedade de classes. Eu falei, não, mas cara, a Rússia soviética era a mais profunda sociedade de classes. Tem a classe que manda e a classe que leva tiro na cara. É simples. Então as classes estão divididas e elas estão em guerra e acabou. E você tem a classe opressora e a classe oprimida. O cara ficou genuinamente confuso. Isso foi uma... Eu tenho isso na minha cabeça, assim. E qual que vai ser a mentalidade disso? A mentalidade de uma sociedade assim? Uma mentalidade anticapitalista. Uma mentalidade que vai buscar por posição, vai buscar por influência política, vai buscar por esquemagem, vai buscar por maracutaia. Por quê? Porque o sucesso dele é delimitado pela percepção de outra pessoa, pela opinião de outra pessoa. E não pelo seu mérito. O que você vai ter? Você vai ter uma sociedade da funsagem pública. É muito legal. E você vai ter uma sociedade onde o sucesso é a sua posição política. O que você vai ter? Uma sociedade inteira feita de lambe-saco. Muito bonito. Esse vai ser o auge que você vai conseguir nesse tipo de ideia. Enquanto isso, você tem um livre mercado, onde você quer segurança, você vai conseguir isso na medida que você faz as coisas para as outras pessoas, e o seu sucesso é na medida que você satisfaz as necessidades das outras pessoas. Que é a ideia que todos os socialistas de todos os tipos, de direita ou de esquerda, odeiam completamente. Enfim, esse é o capítulo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.